Olá, queridos, a paz do Senhor, queridos e queridas do Senhor, né? Hoje é segunda-feira, mais um vídeo do canal João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Amém. E aí, você está pronto, né, para aprender um pouco hoje sobre o padrão que Deus estabeleceu para a família? Esse é o tema de hoje, queridos. Foi algo que Deus colocou em meu coração sobre falar sobre esse padrão estabelecido por Deus. Eu sei que o mundo ele tem um padrão, né, a impor, né, mas nós precisamos zelar por aquilo que Deus estabeleceu, queridos, né? Deus estabeleceu na sua palavra um padrão para a família e nós precisamos, queridos, considerar isso e viver de acordo com o que Deus estabeleceu para as nossas famílias. Amém? Então, eu quero iniciar para você falando em Efésios, capítulo 5, né? A partir do versículo 22, né? Que diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, né? Então, querido, Deus ele estabeleceu dentro do casamento um papel, né? Como se fosse um cargo, né? Para o homem e para a mulher, né? Um papel, uma forma de agir no casamento, né? Para o homem e para a mulher, né? Desde o Éden, Deus estabeleceu isso, queridos, né? Quando ele criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, amém? Porque a Bíblia diz que Deus criou tanto o homem quanto a mulher, a sua imagem e semelhança, né? Nós podemos ver aqui, eu anotei aqui, em Gênesis, né? Em Gênesis no capítulo 1, né? A partir do versículo 26. Deixa eu conferir aqui, mas é sim. A partir do capítulo 26, né? Ou, versículo 26, perdão, queridos. E diz bem assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então aqui nós vemos que não foi só o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas foi homem e mulher. Amém, querido? Deus ele não faz distinção entre o homem e a mulher. Ele ama aos dois igualmente. É sua criação. Deus criou tanto o homem quanto a mulher de forma maravilhosa. Amém. Deus criou o homem e a mulher para serem parceiros um do outro, né? Para andarem em harmonia, em amor, né? Quando são casados. Amém. Amém? Isso Deus está falando no casamento, do primeiro casamento que ele criou, que foi Adão e Eva, a primeira família, né? Então, já vemos que a família, né, foi criada por Deus e não pela sociedade. Amém? Deus já havia planejado isso no seu coração. Quando ele disse que não era bom que o homem vivesse só, ele já estava pensando na família, querido. Amém. E ele continua dizendo: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou, abençoou tanto o homem quanto a mulher. E Deus lhe disse: frutificai. Isso ele está dizendo para o homem e para a mulher, querido: multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, Deus ele fez tanto o homem e a mulher para serem parceiros, para dominarem sobre tudo aquilo que Deus criou. Ou seja, Deus colocou o governo nas mãos do homem, querido. E a mulher para ser sua ajudadora. Nós iremos ver que, né, nos capítulos seguintes, Deus fala sobre a criação da mulher. E ele diz que cria a mulher e diz que ela será ajudadora idônea. O que é a ajudadora idônea?
Você já sabe o que é ajudador, né? Alguém que auxilia outro, né? Auxiliadora, ajuda, que traz socorro numa hora oportuna. Então, esse é o papel da mulher, né? Ela é ajudadora, mas não é uma ajudadora qualquer, é idônea. O que é idônea? Eu fui pesquisar o que é idônea e significa aquela pessoa que se adapta ao propósito para o qual foi criada, que está apta, que tem competência. Então, Deus nos criou dessa forma, queridas, competentes para fazer aquilo que Ele designou para nós fazermos. E aí nós voltamos para a carta de Efésios, né? Onde Paulo fala que as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido, né? O que é alguém submisso? É alguém que se sujeita, se subordina, obedece ao controle de alguém, né? No caso do marido, ação voluntária. Por quê, querida? Porque nós fomos criadas para isso, né? O Senhor designou assim e sabe que Deus não iria fazer algo para nos prejudicar. Tanto a mulher tem as suas responsabilidades dentro do casamento, quanto o homem. Então, os dois precisam cumprir a responsabilidade para que o casamento seja algo prazeroso, abençoado. Foi para isso que Deus criou o casamento, para ser algo abençoado, para ser algo proveitoso, para ser algo que traga alegria a ambas as partes, quando cada um, querido, está no seu papel, naquilo que Deus criou para fazer. Então as coisas fluem, né? Não se pode inverter as coisas, né? Inverter a ordem, né, que Deus fez. Quando nós invertemos, causamos dano no casamento. Então é preciso que nós aceitemos, né, que Deus, querido, Ele faz as coisas boas. Deus não faz nada ruim. Então, Ele sabe muito bem, sabe muito mais do que nós, porque Ele criou o casamento dessa forma. Amém? Então, submisso significa aquela pessoa que tem a atitude voluntária de ceder, cooperar, está vendo? Assumir responsabilidades, levar uma carga, ser socorro. Lá no início nós vemos, né, a ajudadora, ser socorro, né, do marido, ajudá-lo naquilo que ele precisa, né? E quando ele fala aqui de controle, não é um controle que você vai ter posse sobre a pessoa, não, querido. É algo que Deus fez cuidadosamente para nós vamos ver, né, o papel do homem no casamento. Quando ele diz assim, como ao Senhor, quando ele diz assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. Então, nós já vemos que Deus estabeleceu assim, que o marido seja o cabeça da mulher, ou seja, tem autoridade, né? Cabeça quer dizer autoridade, como também Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é a autoridade máxima da igreja. Mas nós vemos, querido, Cristo maltratando a igreja, batendo na igreja, gritando com a igreja. Não, querido. A relação de Cristo e a igreja é uma relação de amor, de cuidado, de proteção. Veja, queridas, que Deus nos colocou nesse lugar, né? Para nós sermos protegidas, sermos amadas, né? Vamos ver, ele continua dizendo: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nós vemos que Deus deu essa grande responsabilidade ao homem de amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Queridos, o amor de Cristo excede todo o entendimento. Ele morreu pela sua igreja. Ele deu a sua vida pela igreja. Então, assim, o homem deve dedicar a sua vida à mulher, à sua esposa, a viver para ela, né? Cuidando dela, cuidando dos filhos, né? Então nós vemos que o homem, o marido, ele tem que se entregar totalmente à sua esposa. Aleluia, glória a Deus, que tudo que Deus faz é perfeito. Amém. Se nós obedecermos ao Senhor, nossos casamentos serão bem estabelecidos, abençoados. Amém. E ele continua dizendo, né? Se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula,
nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Foi isso que Cristo fez conosco, com a sua igreja, né? Nós somos uma igreja gloriosa, uma igreja sem defeito, sem mácula. Ou seja, Cristo cuida bem da sua igreja. Assim devem ser os seus maridos, cuidar bem das suas esposas. E as suas esposas devem respeitar, como a Bíblia diz, reverenciar o seu marido. Amém? Quando ele diz, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes as alimenta e dela cuida. Como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Né? Eis que porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Aleluia! O casamento, querido, é uma aliança perfeita, eterna. Assim como o casamento de Cristo com a igreja. Você veja que Paulo comparou aqui o relacionamento do casamento entre o homem e a mulher, a família criada por Deus, como o relacionamento de Cristo com a igreja. O amor de Cristo pela igreja e da igreja para com Cristo. Assim devemos ser nós, queridos, com os nossos maridos. Devemos amar os nossos maridos. Ser socorro, ajudador, uma ação voluntária, por amor. Amém? E assim o marido também deve corresponder em amor, entregar a sua vida à esposa. Entregar a sua vida, que eu digo, é viver para ela, viver em função dela e dos filhos. É por isso que o homem, ele é o supridor da casa, ele é a autoridade, querida. Porque Deus estabeleceu assim. Né? Cada um vivendo no seu papel. Eu tenho certeza que o casamento será algo que dará certo, e na verdade é para dar certo, porque foi algo instituído por Deus e ele estabeleceu tudo no seu devido lugar, o papel do homem, o papel da mulher, como devem ser a criação dos filhos. Amém? Então é isso, queridas, é isso que a palavra diz. Né? E quando nós vivemos sobre a palavra, quando nós aceitamos a palavra de forma submissa no nosso coração, nos subordinamos à palavra, querido, nenhum dano vai ser causado na nossa vida, nós iremos viver uma vida gloriosa, né? Porque assim nós somos, igreja gloriosa do Senhor. Eu espero que você tenha me entendido, né? E que você tenha sido abençoado nesse vídeo. Eu estou muito feliz com a repercussão desse canal, né? Eu tenho visto pessoas comentarem, né, que estão sendo abençoadas, que estão sendo edificadas. E esse é o meu propósito, querido, sabe? Se você tem um desejo no coração, não desista, né? Se foi colocado por Deus, não deixe que vozes exteriores, né, queiram te parar, porque você não pode ser parado, né? Nada pode te parar. Deus te manda avançar, Deus te manda crer, Deus te manda continuar, Deus te manda você aperfeiçoar o seu casamento, né? Se você está com o casamento destruído, olha, querida, isso não é impossível você restaurar o seu casamento no Senhor. Busque a sabedoria, ore ao Senhor. Peça a sabedoria a Ele vai te dar para que você possa restaurar o seu casamento, né? E o primeiro passo é entender a palavra, entender aquilo que Deus estabeleceu para o propósito do casamento. Amém? Família é um projeto de Deus, casamento é um projeto de Deus, né? E é algo maravilhoso, abençoador. Amém? Pois que Deus abençoe a sua vida, queridos e queridas que vão assistir esse vídeo. Muito obrigada, né? E, Pai, eu só tenho a te agradecer, Senhor, por esse canal, por essa palavra. Obrigada pelas vidas que irão assistir, Pai. Que cumpra o propósito, que a tua palavra cumpra o propósito para o qual ela é enviada. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Fica na paz do Senhor.